Fala máquina, Britão aqui. No vídeo de hoje eu quero te ensinar uma maneira de fazer um exame físico dirigido para o paciente com dor abdominal de uma maneira muito simples. Dor abdominal, meu caro e minha cara, é uma das queixas mais comuns do pronto-socorro, sem dúvida, top 3 aí, dor abdominal. Então, a gente saber como investigar a dor abdominal, ou seja, uma boa anamnese, né? Entender a história, o fator, né, a história patológica pregressa, entender os fatores associados, entender as medicações que usa, entender a cronologia da dor abdominal é muito importante, né? Como que ela começou, súbita, insidiosa, irradiação, tudo isso é muito importante. Mas chega uma hora que a gente tem que pôr a mão no doente. E, claro, o cirurgião gosta muito do paciente com dor abdominal, né? O paciente que ele está mais acostumado a examinar. Então, durante toda a minha formação como cirurgião geral, por muitas vezes eu errei, né? Fui examinar um paciente, achava que era uma coisa, ia lá pedir exame, né? Depois via que o paciente não tinha nada. Ou achava que o paciente não tinha nada, pedia exame, vinha lá um apendicite. Então, o que eu quero te ensinar aqui é o que eu aprendi ao longo desse tempo, né? Como tornar isso mais fácil. Como tornar o exame físico, de certa maneira, com uma sistematização, correlacionando algumas patologias para você conseguir dar o diagnóstico e não perder um paciente com dor abdominal, principalmente aquele que é cirúrgico, aquele que você não pode mandar para casa. Então, bora para a tela aí, bora dar uma olhadinha. Primeira coisa, exame físico geral. Galera, exame físico geral. O paciente tem dor abdominal, mas eu preciso ver como que ele está. Então, o que eu posso fazer? Coloco o paciente sentado, né? Vou olhar a mucosa do paciente, né? Expõe a mucosa, abaixando a pálpebra do paciente. Dê uma olhada como está, né? Está hidratada, está ictérica, está corada, né? Coisa simples, né? De certa maneira, enquanto eu estou olhando o olho do paciente, pensando numa situação de trauma, eu posso estar olhando até a pupila, né? Então, imagina um trauma, não um trauma que o paciente chegou acidentado pelo SAMU, foi um trauma, aquele trauma caseiro, caiu em casa, bateu a cabeça, às vezes vai no hospital 2, 3 dias depois. Então, de certa maneira, nessa minha breve exposição, eu já estou olhando algumas alterações importantes. Esse paciente é febril, né? Dê uma olhada nisso, né? Paciente com febre e dor abdominal, obviamente que eu estou pensando no abdômen agudo inflamatório, apendicite, diverticulite, colecistite, pancreatite, todas essas ites que a gente está acostumado. Como que está o estado geral dele, né? O paciente está bem. Isso é muito comum a gente ver no paciente que não tem nenhuma patologia grave, né? Um paciente às vezes está com uma jeca, com uma diarreia, às vezes uma indisposição, uma indigestão, né? Alguma coisa que nada que vai fazer com que você precise investigar muito. E você vê que o paciente tem a cara boa, o paciente está tranquilo, se alimentou, evacuou. É muito diferente daquele paciente, né? Às vezes um homem, um cara forte, chega no pronto-socorro, cara destruído, com a cara acabada, suando, com dor, tipo cólica renal. É legal a gente conseguir dar uma olhada para o paciente e conseguir, em algum grau, né, estimar esse estado geral do paciente. Às vezes fica um pouco subjetivo isso, mas com o tempo a gente consegue inferir, né, ectoscopicamente também, a aparência do paciente, beleza? Inclusive isso é um critério, por exemplo, empírico para choque, né? Qual que é o, na verdade, muito empírico, é muito importante também. Como é que está o estado desse paciente? Ao olhar para esse paciente, beleza? Glasgow do paciente, claro. Pensa num paciente com trauma, com Glasgow rebaixado, o rebaixamento pode ser às custas de uma hemorragia intraabdominal, uma ruptura esplênica, uma ruptura do fígado, né? Uma ruptura de alça, um peritônio grave com perfuração de alça, né? Uma série de coisas. Então, avaliar o neurológico do paciente. É óbvio que você pede para o paciente sentar, levantar a mão, ficar parado, o neurológico dele é perfeito, 15/15, né? Vamos ver, próxima coisa, sinal vital. Todo paciente com dor abdominal precisa avaliar sinais vitais. Não tem como. Então, naquele paciente que está ali, né, sentado, eu posso pegar o pulso do paciente, enquanto eu estou vendo a frequência cardíaca e ele distrai, ele vai começar a respirar normal, eu posso olhar a frequência respiratória, posso ficar ali 1, 2 minutos para avaliar a frequência cardíaca e respiratória do paciente. Eu posso, inclusive, sentir a própria pele, se ele está febril ou não, botando a mão nele, né, se eu não tiver esse dado antes. Posso ver a pressão arterial, ver se esse paciente está hipotenso. Obviamente, né? Então, pressão arterial, frequência ritmo cardíaco, ritmo respiratório, né? Frequência respiratória, temperatura e saturação de oxigênio, né? Se você tiver, por exemplo, um saturímetro ou ele já tiver sido feito na triagem, é importante que você leve isso em consideração. Próxima avaliação, e aqui agora a gente vai para o abdômen e para o toque retal.
tá? Duas características aqui que você que quer ser bom em fazer um exame físico abdominal, em destrinchar as patologias que começam com dor abdominal, você precisa fazer isso muito bem. Então, primeira coisa do abdômen, não dá para fazer isso sentado. Deita o paciente. Lembra, você precisa palpar. E você precisa palpar várias vezes para você conseguir diferenciar o quê? Se o abdômen é cirúrgico ou não. A gente não aprende descompressão brusca lendo o livro, sabendo que ela é positiva na fossa ilíaca direita. Pouco importa isso se você não tiver palpado 1, 2, 10 vezes para que você consiga identificar que esse paciente tem descompressão brusca. Então, deita o seu paciente e bote a mão no seu paciente, tá? Examine o seu paciente no abdômen. Uma dica que eu vou dar para essa parte é o seguinte, lembra, um paciente está com muita dor, a gente começa pelo lugar que não está doendo, e outra coisa que a gente pode fazer é pedir para o paciente dobrar os 2 joelhos, levantando, né, as pernas um pouco, porque ele acaba relaxando a musculatura do abdômen e a palpação fica mais facilitada. Na hora da descompressão brusca, sempre distraia o paciente. Então, na hora que você comprimir, faça uma pergunta aleatória, por exemplo, qual o seu sobrenome, onde você mora, você veio de carro, que vai distrair aquele doente na hora que você vai fazer a descompressão. Isso ajuda muito. Toque retal. Ele é crucial. Eu vou dizer que não é para todos os casos, mas não tem como eu examinar um paciente que há suspeita de abdômen agudo sem fazer um toque retal. Principalmente no abdômen agudo obstrutivo. Qual que é o sinal da obstrução aqui? Distensão abdominal. O paciente tem distensão abdominal, parada de eliminação de fezes e flatos, eu tenho que fazer um toque retal, obrigatoriamente, porque esse paciente pode ter um fecaloma. E todo o problema dele se resume a uma dificuldade ali no fim, né? Beleza? Então, não esquece disso, né? Pacientes com lesões obstrutivas também, queixas anorioficiais, eu sempre tenho que fazer o toque retal também, né? Posso encontrar sangue em dedo de luva, posso encontrar uma fissura anal, posso investigar uma hemorroide externa, que não é, por exemplo, descartando, por exemplo, uma hemorragia digestiva baixa, uma melena interrogada. Quando você vai examinar, você vê que o paciente tem uma doença hemorroidária. Beleza? Fica assim então, deixa seu like aqui, compartilha esse vídeo, não deixa de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.